Desculpas para não entregar o dízimo. Existem várias desculpas que as pessoas usam para não entregar o dízimo. Uma delas é que o dízimo pertence à lei e que estamos na graça e não precisamos obedecer à lei. Será que é mesmo assim? Vamos para a Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, Jesus diz: Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Enquanto existir céus e terra, não passará um tio ou um i da lei até que tudo se cumpra. Então, qual foi o ponto de medida que Jesus deixou para que nós pudéssemos saber se a lei está valendo ou não? Enquanto existir céus e terra. Então, existe céus e terra? Sim, existe. Então, a lei continua valendo. E qualquer texto que nós buscarmos para negar a validade da lei, nós vamos estar procurando fazer de Jesus um mentiroso, porque ele diz que enquanto existir céus e terra, a lei está valendo. Mas existe uma outra desculpa que eles usam com relação à lei. Diz, então nós temos que guardar a lei, então quer dizer que nós temos que sacrificar, porque num determinado ponto da lei, dependendo do que acontecesse, deveriam sacrificar ali os pombinhos. E então nós temos que sacrificar. O que o texto diz? Enquanto existir céus e terra, não passará um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra. Qualquer cristão sabe que o sacrifício já cumpriu na cruz, cumpriu em Jesus. Então nós não precisamos sacrificar. Mas ainda eles vão vir com outra desculpa. Vão dizer, então, se nós temos que cumprir a lei, então temos que apedrejar as pessoas que caem em adultério. Vamos para a Bíblia. Jesus, a Bíblia diz que ele estava no templo. Lógico, não precisa desenhar, ele não estava dentro do templo. Estava fora do templo, porque ele estava escrevendo na terra. Lá dentro do templo não ia ter terra. Então é próximo ali, junto ao templo. Jesus estava ali, abaixado, escrevendo. Os escribas e fariseus chegaram até ele e disseram, mestre, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu, que dizes? Jesus parou, coçou a cabeça, olhou, disse, gente, antes de vir para a terra, lá no céu nós tivemos uma reunião e a gente mudou de ideia, a gente tinha errado com relação a esse negócio de apedrejar. Não, meu irmão, Jesus disse isso não. Jesus disse, pode apedrejar, só não pode ter pecado. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque é isso que a lei manda, vai, apedreja. Eles não apedrejaram porque eram pecadores. Primeiro teria que jogar a pedra na cara deles para depois jogar na cara dela. Então é isso que Jesus disse, se não tem pecado, atire a pedra. Aí eles não atiraram por causa do pecado, não porque não iria, que Jesus disse que não era para apedrejar. Jesus mandou sim apedrejar. Agora ninguém tinha condições de apedrejar, o único que tinha condições de apedrejar ali era Jesus. E Jesus não veio para isso, ele disse, eu vim para salvar e não para condenar. Então, por que não apedrejaram? Porque estavam em pecado, não tinha condições de apedrejar a mulher. Jesus ergue a cabeça, olha para a mulher e disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não sei, Senhor. Ele disse, eles não te acusaram? Ela disse, não. Ele disse, eu também não te condeno. Vai, aproveita, agora é graça, manda ver. Nós estamos na graça, divirta. Vai, faça à vontade. Foi isso que ele disse, meus irmãos? Claro que não, ele disse, vai e não peques mais. O que a mulher tinha feito? Adulterado. O que ele disse? Vai e não adulteres mais. O que é não adulteres mais? Cumpra a lei. Ele apenas disse para ela, agora você vai e cumpre a lei. Então a graça veio para negar a lei? Não, a graça veio para dar uma oportunidade, coisa que a lei não fazia. Essa mulher estaria morta se não fosse pela graça. Ela já seria condenada. Então o que a graça faz? Pecou, a graça apedreja? A graça diz, não, vai e cumpre a lei.
Aí a pessoa vai e não consegue cumprir, volta na graça, pede perdão, a graça diz, vai e cumpre a lei. E assim vai indo, irmãos. É isso que a graça faz, é dar uma nova oportunidade, não é negar a lei. Em lugar nenhum você vai ver que Jesus negou a lei. Daí você vê Jesus dizendo assim, um novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros. Negou a lei? Não, só fortaleceu a lei. Amar uns aos outros é fortalecer a lei, é cumprir a lei com mais respeito. Aí Jesus disse, eu dou um novo mandamento. Não foi dito para vocês, não adulterarás? Eu, porém, digo, se olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Não foi dito para vocês, não matarás? Eu, porém, vos digo, se tiver ódio no coração, já matou. Isso está negando a lei? O novo mandamento está negando a lei? Não, o novo mandamento só está fortalecendo a lei. Então, os mandamentos que Jesus nos deu, o novo mandamento que ele nos dá, não é mandamento para negar a lei, mas é mandamento para fortalecer a lei. Então, graça é cumprir a lei na pessoa de Jesus Cristo. Mas eles vão arrumar uma outra desculpa. Eles vão dizer assim, mas naquela época o dízimo era da lavoura e não era dízimo de dinheiro. Será que é isso mesmo? Vamos para a Bíblia. Primeiro vamos ver o que é dízimo. Dízimo quer dizer 10ª parte de um todo, ou 10% de um todo. Então, dízimo, sabemos agora que é 10%. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Está dizendo, trazei o dízimo da lavoura? Trazei o dízimo de toda a lavoura? Não, é trazei todo o dízimo. Todo dízimo vai envolver lavoura, se você trabalhar com lavoura. Mas todo dízimo, se você tiver um salário, ele vai envolver 10% do seu salário. Se você tiver casa de aluguel, é 10% dos seus aluguéis. Porque dízimo é 10%. E o que Deus está dizendo? Trazei todo o dízimo, não é o da lavoura. Mas naquela época era lavoura. E quem disse que o dízimo é para aquela época? Deus disse todo dízimo. Todo dízimo envolve todas as épocas, desde que o mundo é mundo e até o final do mundo. Deus disse todos os dízimos é para aquela pessoa, não para todas as pessoas, porque é todo. Então todo o que for produzido no mundo, 10% é para entregar na casa do tesouro. Mas que casa do tesouro? O casa do tesouro da sua época, onde você estiver usando, onde você estiver vivendo. Se você participa de algum lugar, é ali que você vai entregar. E o dízimo, ele é para manutenção da obra de Deus. É o que Deus diz, para a manutenção da minha casa. Então, se você vivia naquela época, era para quê naquela época? Para manter os levitas, para manter o templo, tudo que precisasse, limpeza do templo, tudo o que fosse fazer no templo, fazia-se com os dízimos e ofertas. E mesma coisa hoje, você não é mais daquela época, então você vai manter a obra de Deus onde você vive hoje, onde você congrega hoje. Não seja um parasita, não seja um amante do dinheiro, mas contribua no lugar que você vive, que você congrega. Então dízimo não é para aquela época, dízimo não é só da lavoura, dízimo é 10%. E Deus quer todo o dízimo. Não quer o da lavoura, não quer o daquela época, Ele quer todo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. E naquela época ele disse para aquela nação, vocês estão me roubando, nação. Vocês, a nação toda, ele disse. Não era só os sacerdotes, como muitos dizem, não. Era toda a nação que estava roubando a Deus, porque não levava o dízimo. Daí vão dizer assim, mas Jesus não mandou entregar o dízimo. Sim, Jesus mandou. Mateus 23, 23. Vocês estão dizimando o endro, cominha, hortelã, estão esquecendo o principal. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquela. Fazer essas coisas sem omitir aquela é exatamente isso. O fazer essas coisas ali que ele está dizendo é deveis entregar o dízimo, sem omitir as coisas principais. Como que Jesus não mandou? Aí você vai dizer assim, mas os apóstolos não mandaram entregar o dízimo. Mas também não mandou parar de entregar. A Bíblia já não dizia que era para entregar? Então você tem que procurar se há algum texto que mandou parar de entregar. Não um texto que mandou entregar. Mandar entregar já viu a ordem para entregar. Então tem que ver se há algum que mandou parar. E não há nenhum que mandou parar de entregar. Agora, por que os apóstolos não mandou entregar o dízimo?
Os irmãos já estavam vendendo tudo que tinha, colocando nos pés dos apóstolos. Como que eles ainda iam entregar o dízimo se eles estavam entregando tudo? A Bíblia diz que tudo era colocado aos pés dos apóstolos e viviam em comum entre eles. Tanto que Ananias e Safira foram mortos. Mortos porque não entregaram tudo? Sim, mas porque havia uma maldade no coração deles. O que eles falaram? Olha, vamos combinar, a gente fala que vendeu por tanto, entrega essa parte, esconde uma outra parte, e aí a gente vive em comum com eles, a gente come com eles, bebe com eles, e o nosso dinheiro está guardado. E se der errado, nós temos o nosso e eles que se virem. Então, como que iam pedir para entregar o dízimo se as pessoas já davam tudo? Mas em Hebreus, você vê um escritor aos Hebreus falando sobre o dízimo e ele não manda parar de entregar, ele não diz, olha, agora não precisa entregar mais não. Mas ele fala sobre o dízimo como quem entregava. Então, se nós continuamos na graça, guardando a lei, nós vamos ser salvos pela lei? Não. De maneira nenhuma. A graça ela é para a salvação, porque pela lei nós não conseguimos cumprir na totalidade, por isso Cristo disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu, quando nós cremos em Cristo, automaticamente através de Jesus, nós cumprimos a lei. E nesse cumprimento da lei em Cristo, nós somos salvos, na pessoa de Jesus. Então não vem de obra para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pela graça. Ninguém vai poder dizer lá no céu, eu fui salvo porque dei o dízimo, eu fui salvo porque dei esmola. Não, mas vai receber galardão. Isso é bíblico, está na Bíblia. Lá vai ter recompensa pelo que você fez aqui. Guardou a lei? O próprio Mateus 5, 17 ao 20 aí está dizendo, quem guardar a lei e ensinar aos outros será grande no reino dos céus. Quem deixar de guardar e ensinar será mínimo no reino dos céus. Então, para que serve guardar a lei? Para recebermos as recompensas lá no céu, mas não para a nossa salvação. Salvação é pela graça. Agora, o demais que nós fizemos, tem inúmeros os versículos que diz que Deus vai nos recompensar pelas obras que fizermos pelo meio do corpo. Amém? Então, seja fiel, entregue o seu dízimo, não fique procurando motivo para não entregar, não. Cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus manda você entregar. Deixa de ser mesquinho, deixa de ser amante do dinheiro. Comece a amar a Deus acima de todas as coisas. Se mexerem no dinheiro do dízimo, o dízimo não é seu, deixa Deus cuidar. Deus vai cuidar e vai resolver com quem mexer. Eu entrego meu dízimo e não fico fiscalizando. Não vivo de dízimo, tá? Não sou pastor, sou apenas um membro da igreja. Então, eu entrego meu dízimo e não corro atrás para saber se vão estar usando da maneira correta ou não. É Deus quem vai julgar a cada um. Amém?